Qual a diferença de uma liderança que chora pelo rebanho para uma liderança que não derrama lágrimas pelo seu rebanho? Nós vamos tomar por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao versículo 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vocês bem sabeis como foi que me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas e armadilhas dos judeus me sobrevieram. Vivemos em uma geração que muitas vezes confunde liderança com visibilidade, confunde influência com autoridade e posição com chamado. Porém, nas Escrituras, a liderança espiritual nunca foi definida pelo tamanho do púlpito, mas pela profundidade do compromisso com Deus e com as almas. Em Atos capítulo 20, encontramos uma das despedidas mais emocionantes das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo reúne os presbíteros de Éfeso e pela última vez abre o seu coração pastoral. Não apresenta relatórios de crescimento, conquistas ministeriais ou números. Ele fala de lágrimas, serviço, perseverança, vigilância e fidelidade à palavra de Deus. Doutrinariamente, esse texto revela que a liderança cristã é uma vocação divina estabelecida pelo próprio Espírito Santo de Deus para cuidar da igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O pastorado, o presbitério e toda a liderança espiritual são meras funções eclesiásticas, mas ministério de mordomia diante de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, a parte A está escrito: Cuidai, pois, de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem recebe almas para cuidar, carrega uma responsabilidade que ecoa na eternidade. A liderança nasce no serviço e não no status. O apóstolo Paulo não se apresenta como um governante, mas como um servo. A autoridade espiritual legítima é construída na humildade e não na posição. Atos capítulo 20, versículo 19, a parte A está escrito: servindo ao Senhor com toda a humildade. Quem busca posição perde a essência. Quem serve com humildade recebe a autoridade do céu. O líder cristão deve lembrar que o reino de Deus não é sustentado por títulos, mas por servos de Deus cheios do Espírito Santo. As lágrimas também fazem parte do ministério. O apóstolo Paulo menciona suas lágrimas porque cuidar de almas envolve amor, dor e compaixão. Atos capítulo 20, verso 19, a parte B está escrito: com muitas lágrimas.
Quem nunca chorou por almas ainda não compreendeu o peso do ministério. O verdadeiro líder sente a dor do povo, intercede por suas lutas e se importa genuinamente com cada vida. O líder fiel não esconde a verdade. O apóstolo Paulo pregou tudo o que era necessário, mesmo quando a mensagem confrontava. Atos capítulo 20, versículo 20 está escrito: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. A fidelidade à verdade vale mais do que a aprovação dos homens. A igreja precisa de líderes que preguem a palavra completa, sem negociar os princípios bíblicos. O ensino deve acontecer no templo e na casa. O apóstolo Paulo ensinava biblicamente também de casa em casa. Atos 20, versículo 20, a parte B está escrito: vos ensinando publicamente também de casa em casa. O púlpito alcança multidões, mas o discipulado também transforma vidas. A missão da igreja não termina no culto, ela continua no acompanhamento e cuidado pessoal. Vigilância é uma responsabilidade pastoral. O apóstolo Paulo alerta sobre a chegada de falsos mestres e doutrinas destrutivas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, está escrito: entrarão no meio de vocês lobos cruéis. Onde falta vigilância, os lobos encontram espaço para agir. Todo líder deve proteger o rebanho contra ensinos contrários à palavra de Deus. Paulo também escreveu em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que um anjo desça do céu, ou se levante alguém do nosso meio, pregando outro evangelho, a não ser este evangelho que nós temos pregado a vocês, que seja anátema. O apóstolo Paulo também escreveu em Efésios 2, versículo 20, que a nossa regra de fé está fundamentada na doutrina de Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Antes de cuidar do rebanho, cuide também de si mesmo. O primeiro campo de vigilância é o próprio coração do líder. Atos capítulo 20, versículo 28, a parte A está escrito: cuidai, pois, de vocês mesmos. Nenhum líder conduz outros com segurança se estiver espiritualmente descuidado. Vida devocional, santidade e comunhão com Deus são indispensáveis para quem lidera. Uma vida constante de oração, devocional bíblica e meditação das Escrituras. A igreja tem um valor incomparável. A igreja pertence a Deus porque foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, a parte B está escrito: a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. O que o sangue de Cristo comprou não pode ser tratado com negligência. Cada membro do corpo de Cristo possui um valor eterno e deve ser cuidado com zelo, pois uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. A liderança verdadeira deixa legados eternos.
Ao despedir-se, Paulo deixa ensinamentos, amor e marcas espirituais profundas. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 36 ao 38. E todos choraram muito. O maior legado de um líder não é o que o construiu, mas as vidas que foram transformadas por intermédio dele. A liderança cristã não produz apenas resultados, produz discípulos que permanecem firmes após a partida do seu líder. Conclusão: Paulo nos ensina que a liderança bíblica é marcada por humildade, lágrimas, verdade, vigilância e o amor pelo rebanho. O líder espiritual não existe para ser admirado, mas para servir. Não para ser exaltado, mas para conduzir pessoas até Cristo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 3 está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vocês. O verdadeiro líder não mede o seu sucesso pelo tamanho da multidão que o segue, mas pelo número de vidas que ele conduz aos pés de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, permaneçam firmes na doutrina, sensíveis no coração e vigilantes no cuidado do rebanho. A paz do Senhor Jesus. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, o seu comentário e, se Deus quiser e permitir, até o próximo vídeo.